Olá, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dorinha e nós vamos dar continuidade aos vídeos sobre o bloqueio do coronavírus, tá? Hoje é o último dessa tríade. Antes de continuar, eu vou falar para vocês o seguinte: se você gostar do vídeo, dá um joinha, diga que você gostou, escreva nos comentários, fale alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Eu terei muito prazer em responder qualquer dúvida que você tiver. Você pode falar que eu respondo para você, tá legal? E se você não é um inscrito no vídeo ainda, por favor, você se inscreva aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre o bloqueio do coronavírus e hoje nós vamos falar sobre o distanciamento social. Olha, gente, quando nós falamos, espirramos, tossimos, cantamos, gargalhamos, etc., a gente libera gotículas de saliva e que às vezes contém muco, que são chamadas de perdigotos. Bom, esses perdigotos, eles podem ter dois tamanhos. Existem aqueles que são de tamanhos maiores, e esses de tamanhos maiores, aliás, tem algumas pessoas eliminam perdigotos tão grandes que a gente consegue até enxergar, né? Mas a maioria a gente não enxerga não, viu, gente? Então, essas gotículas de tamanhos maiores, elas se depositam nos ambientes. Então, numa mesa, numa bancada, no corrimão, se a pessoa está dentro do elevador, no botão do elevador. E existem também aquelas gotículas que são muito pequenas e que são chamadas de aerosóis. Os aerosóis, então, eles ficam planando pelo ar. E a gente pode inalá-los também. E eles também podem conter os vírus, né? Então, por isso que é preconizado que a gente mantenha um distanciamento social. Se a pessoa está muito perto da gente, quando a pessoa fala, ou canta, ou fala alto, etc., esses perdigotos, eles podem ser inalados por a gente. Então, a gente pode inalar e pode se contaminar, desde que se trate de uma pessoa que esteja contaminada, né? Bom, quando nós estamos num ambiente fechado, a coisa é pior, porque num ambiente aberto, esses aerosóis, eles podem ser dispersados pelo ar. Mas num ambiente fechado é pior, porque eles ficam parados ali no ar e a gente tem mais facilidade de inalar. É por isso, gente, que se diz que nós não devemos frequentar aglomerações. Quando a gente está numa aglomeração, numa quantidade grande de gente, então você tem pessoas ali tão perto de você que é quase impossível você não inalar aquilo que a pessoa está falando, não é verdade? Se a gente vai numa festa, se a gente vai numa aglomeração, as proximidades são muito grandes e as pessoas são desconhecidas, quer dizer, a gente não sabe de onde vieram. Às vezes, as pessoas conhecidas, ou às vezes até um parente da gente, a gente fala assim, eu conheço, o fulano é bastante cuidadoso, etc., mas ele pode ter estado com outro amigo, que esteve com outro amigo, quer dizer, então esse vírus, ele vai passando de uma pessoa a outra pessoa. E se a gente não tiver cuidado o tempo todo, corre o risco dele chegar na gente e não é o que a gente quer, né? Agora, uma outra coisa importante, gente, é o que é chamado de carga viral. A carga viral é o seguinte: se eu me contamino com uma quantidade muito pequena do vírus, o meu organismo, o meu sistema de defesa tem condições de me defender. Mas se a quantidade de vírus é muito grande, ou seja, a carga viral é muito grande, aí o meu sistema de defesa tem muita dificuldade e muitas vezes não consegue nos defender, tá certo? Então, o que nós temos que evitar? Que o vírus entre no nosso corpo, tá certo? E evitar o aumento dessa carga viral, tá bom? Outra coisa, nós não sabemos ainda quais são as sequelas desse vírus, gente. Quais são as marcas que esses vírus vão deixar. Então, nós já sabemos que tem pessoas que permanecem por muito tempo sem sentir o sabor, sem sentir o odor. Tem uns que não, que o sabor e odor voltam com 3 dias e tal, mas tem pessoas que ficam meses
meses sem sentir o sabor das comidas, sem sentir o odor das coisas. Tem pessoas que levam marcas respiratórias, então as pessoas levam processos respiratórios por meses, às vezes dores pelo corpo por meses. Existem relatos de pessoas que têm alterações neurológicas por causa dos vírus. Então, esse vírus, vocês sabem, ele é novo no nosso meio. A ciência está aprendendo junto com a pandemia. Então, nós não sabemos ainda por quanto tempo esse vírus vai ficar no nosso meio. E nós não sabemos ainda as sequelas que ele vai deixar. Quer dizer, o que pode causar nas pessoas daqui 2 anos, daqui 3 anos ou daqui 5 anos. Mesmo que a parcela da população que fica doente não seja tão grande, mas vocês vejam que é uma quantidade de gente que consegue encher os hospitais, gente. Que consegue lotar os hospitais, né? E que consegue acabar com os leitos de UTI. Então, isso é uma coisa que é muito séria. E nós temos que nos propor a fazer aquilo que está no nosso alcance, o que é a nossa parte. E a nossa parte qual que é? O bloqueio da penetração do vírus, como já foi falado aqui. Então, o bloqueio, a utilização de máscara, higiene pessoal com lavagem de mãos e, se não possível, a utilização do álcool gel e distanciamento social. Quem puder, não saia de casa. Quem tiver que sair de casa, saia o mínimo possível. Se você já tem que sair de casa para trabalhar, se você já tem que pegar uma condução para você trabalhar, procure se resguardar naqueles períodos que você não precisa sair de casa. Porque nós temos que evitar que esse vírus continue progredindo e continue cada vez mais atingindo um número maior de pessoas. Se a gente se resguardar, a gente consegue bloquear a transmissão do vírus. E esse é que seria o ideal. Não é não, gente? Tá bom? Muito obrigada pela atenção, viu? E até a próxima.